Bom dia, boa tarde, boa noite. A edição 150 do Chineirinho Cast é muito especial. Além de analisar a derrota da seleção feminina na Copa contra a França, essa pedra azul no nosso caminho, o programa de hoje recebe uma convidada que vai nos apresentar uma perspectiva valiosa do futebol feminino no Brasil. Então é isso aí, Edmundo. A gente vai conversar com a historiadora Aira Bonfim, que lançou recentemente o livro Futebol Feminino no Brasil, entre festas, circos e subúrbios, uma história social, 1915-1941. A publicação ajuda a entender a evolução do futebol praticado pelas mulheres no nosso país, para muito além de uma questão de gênero. Ilumina figuras históricas como Carlota Alves de Rezende, a Dona Carlota, corajosa organizadora do futebol feminino no Rio nos anos 40 e que chegou a ser presa, olha aí, durante o governo de Getúlio Vargas. Pois é, vamos falar do livro, vamos aprender e vamos saber da expectativa da Aira em relação à seleção na Copa do Mundo. Sim, quarta-feira, também conhecida como amanhã, né? A gente está gravando aqui numa terça-feira de inverno no Rio de Janeiro. Amanhã é dia de jogo decisivo. Vamos enfrentar a Jamaica e só a vitória interessa. Então, simbora, que está entrando no ar mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast. Vamos nessa! Começamos pela apresentação da nossa convidada. Aira Bonfim é mestre em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Integrou a equipe que implantou o Centro de Referência do Futebol Brasileiro no Museu do Futebol de São Paulo. Da pesquisa para o mestrado surgiu o livro que é o tema dessa nossa resenha de hoje. Bem-vinda ao Chinelinho Cast, Aira, e obrigado por estar conosco aqui no programa. Salve, salve! Muito obrigada aí pelo convite. Uma honra estar aqui no Chinelinho. E vamos que tem resenha hoje. Bom, Aira, a gente já falou um pouquinho do livro na abertura, né? E a gente queria começar o debate, a conversa com você, o bate-papo, a resenha, perguntando como é que foi a origem, o começo dessa pesquisa, que vem do teu mestrado, né? E que chama atenção, pelo menos para a gente chamou, ela sinaliza um interesse das mulheres brasileiras pelo futebol, que é muito, mas muito anterior à proibição, né? A gente tem esse recorte da proibição de 41, a partir de 41, mas pô, esse interesse é muito anterior e você tem esse recorte temporal que é muito interessante. Queria que você começasse falando dessa origem da pesquisa e desse recorte também. Eu me forjei, né, antes de ser uma acadêmica, uma pesquisadora técnica, né? Então eu trabalhei muitos anos no Museu do Futebol, desde 2011. E de alguma forma, assim, né, 2015, a pauta, né, de um tema que era já uma demanda antiga, assim, da instituição, inclusive das próprias jogadoras que frequentavam o Museu do Futebol e não se reconheciam na exposição, então eram praticamente passar vergonha pública, assim, né, uma formiga fazendo esse tipo de comentário. Então, era um tema que a gente ia tratar em 2015, uma vez que era um ano de Copa do Mundo Feminina, que já vinha na sequência de 2014, que era aquela bendita Copa aqui no Brasil. Oh. Então, dentro de cenários completamente opostos, né, sem recurso nenhum, mas ao mesmo tempo um recurso humano muito interessante, né? Então, muitas pessoas se unindo para trazer esse tema pela primeira vez no Museu do Futebol, ali no Pacaembu. E ali é isso, né? Meu trabalho é fazer acontecer, né? O que que existe de material, como a gente dá visualidade, né, para essa historiografia, né, das mulheres que jogaram bola. E aparentemente, né, o que a gente tinha muito ainda mal organizado era uma seleção brasileira, feminina, forjada ali na década de 80, ainda sem grandes certezas de quando tinha sido de fato essa primeira convocação, que hoje a gente sabe que foi em 88. Mas Uhum. como a equipe carioca do Radar, né, ela joga e viaja em muitos mundiais na década de 80, nas próprias narrativas das jogadoras a gente tinha ali muitas confusões. Então, é isso, como criar uma linha do tempo, como organizar essa história, eu como boa virginiana, e com essa missão, assim, né, eu começo a voltar no tempo, né, entender a década de 70, que é uma década onde a gente tem, né, um futebol amador já muito espalhado por todo o território nacional, com jogadoras que jogam entre homens, que jogam nos campinhos, que fazem parte desses circuitos, assim, que são
apesar de pouco noticiados, né, ele dá um espalhamento de um futebol que acontece no cotidiano das pessoas, inclusive dessas mulheres. Então não é à toa que elas vão jogar já muito bem na década de 80. Aham. Mas é isso, né? Curiosidade, eu vou voltar para a década de 60. A gente tem alguns episódios significativos de mulheres também jogando bola. E aí na década de 50 e aí na 40, e simplesmente eu encontro um boom, né, de notícias, de informações, principalmente nas fontes escritas, né, porque vai ser o principal veículo, né, que vai registrar o futebol nessa época. O rádio ainda não está disponível, então são as revistas ilustradas, vão ser os jornais, não Uhum. só jornais suburbanos, mas jornais em geral, assim, de alguma forma vão fomentar um futebol praticado por brasileiras, principalmente por cariocas. E aí é um susto, né, de se encontrar com notícias esdrúxulas, né, de um debate que vai alcançar ali um nível nacional sobre pode ou não as mulheres praticar o futebol, mas também eu fico muito surpresa assim com a quantidade de informações de fontes primárias que vão organizar ali uma cartografia, né, da experiência desse futebol, vão dar nome Uhum. às jogadoras, vão dar fotografia a essas jogadoras, entrevistas, né, descrição técnica das partidas, né, as convocações, né, como que se dá ali a organização, né, quem está no ataque, quem está na defesa, na zaga. Uhum. Então, tudo isso, assim, né, me deixa muito instigada em 2015, né, um momento que a gente está criando um projeto que chama Visibilidade para o Futebol Feminino. Vai ser uma ocupação que a gente vai fazer no Museu do Futebol em todas as salas permanentes, com conteúdos, né, a partir de cada curadoria de sala, com os Aham. mesmos conteúdos sobre as histórias das mulheres. Então, já nesse momento, é uma primeira intervenção visual, uma vez que a gente encontra ali, né, alguns dados, algumas imagens, alguns acervos. E na sequência, né, desse ano, eu acho que a gente se mobiliza como uma grande grupo articulador, né? Então a gente tinha muito contato acessível com próprias ex-jogadoras, com as equipes que estavam, né, em atuação naquela época, em São Paulo, no Rio, as pioneiras, né, de Aham. seleção. Enfim, quem estava ali no comando da coordenação de futebol feminino na CBF na época, que, né, não são as mesmas pessoas de hoje. Tudo isso deu uma mobilidade assim para a gente caminhar para frente e tirar um pouco do senso comum, porque os debates em torno de futebol feminino naquela época eram as dificuldades, não sei o Yeah. quê. E aí eu acho que o tema da proibição de 41 ele foi muito significativo no sentido de comunicar essa memória, porque as pessoas, os brasileiros e brasileiras desconheciam, né, o decreto-lei. Então, ele de alguma forma desnaturalizava, né, essas questões de gênero, né? O fato de nascer Yeah. mulher, você não sabe jogar, não se interessa por esse tema, que é algo quase que eu quase acreditei, né? Quase acreditei em muitas coisas em relação a essas histórias. Então, a gente se empenhou muito, assim, de comunicar isso em 2015. Eu acho que foi muito efetivo, né? Eu acho que a gente vai colher os resultados na Copa seguinte, em 2019, na França. 19. A gente começa a conversar sobre isso, como isso é um retrocesso dentro da cultura do futebol brasileiro, em geral, né? Que vai afastar, né, as mulheres dessa experiência, que vai naturalizar esses preconceitos, que não vai desenvolver a educação das meninas em relação ao futebol. E, por vezes, né, todo esse atraso em relação a um projeto, né, de profissionalização, de alta performance e tudo mais. Então, a Yeah. gente se fortaleceu em 2015 e eu, gente, estava ali com inúmeras fontes. Continuei voltando, né, à década de 20, então também me surpreende com outras fontes, principalmente as fontes circenses, né, que vão me ajudar a entender esse espalhamento da ideia de um futebol feminino, uma vez que oficialmente ele não acontecia pelas ligas da época. E aí vou desenvolver algumas estratégias, né, algumas técnicas ali, né, de busca, principalmente através da hemeroteca, né, acho que é Sim. um grande patrimônio nosso no Brasil, né, ter disponível uma quantidade de acervo desse, ainda mais digitalizado, para a gente fazer, para a gente pensar, né, onde esse futebol de fato está tá contagiando as meninas, as garotas, né, e é isso. Se vai contagiar tanta gente, né, no início do século XX, né, até nessa passagem do XIX, por que que eu ia acreditar que as mulheres não seriam contagiadas, né? Então é óbvio que, Aham. entendendo a história esportiva, a gente entende que as modalidades no geral, nesse período, vão ser organizadas de homens para outros homens, principalmente de homens de uma elite. No entanto, né, o aprendizado, experimentar esse esporte, mesmo que nas brechas,
isso pode se dar com qualquer pessoa, né? E é isso que o primeiro capítulo oferece, né? Todas essas iniciações de meninas com meninos, meninas contra meninos, meninas com meninas. Chama-se Festas, esse primeiro capítulo, né? E tem tanta coisa, eu selecionei uma, eu confesso, primeiro em meu interesse próprio, por ser tricolor. E depois porque eu fiquei instigado com um tópico aqui que eu vou dizer qual é. Queria que você falasse rapidamente sobre essa relação do futebol feminino com essas efemérides, né? Essas festas dessa década de 20, né? E os tópicos são os seguintes: o desfile de um time feminino no Estádio das Laranjeiras, e o tópico seguinte, que é as senhoras do Five O'Clock e o futebol travesti. Ah, eu acho lindo festas, porque é isso, né? A gente se acostuma com o futebol do nosso presente e talvez a gente não tenha noção quanto esse futebol vai se transformando, quanto ele é negociado o tempo inteiro, né? Então, os espaços, as classes, as raças, enfim, né? Os próprios clubismos já desta época. Então, eu me deixei, que essas fontes me contassem como era esse futebol nesse período, né? Então, por mais que a gente leia o futebol no presente, eu começo a entender que existe, primeiro, né, uma grande disputa por ocupar o espaço público, mesmo que esse espaço público seja um pouco privado, né, dentro de um ambiente de clube, É. mas isso está sendo gestado nesse período, década de 10, década de 20, principalmente para as mulheres. Então, essa ideia de sair de casa para ir numa atividade dentro do Fluminense, né, dentro do Botafogo, são atividades muito importantes e elas não estão unicamente, exclusivamente atreladas à centralidade da partida de futebol masculino, né, desses eventos. Então é isso, é festa. Festa tem comida, tem bebida, tem apresentação teatral, circense, tem baile, tem, enfim, gincanas, né, que eu acho maravilhosa. E aí eu coloco ali no livro, né? Então, corrida de colher com ovo, tudo isso está acontecendo. Então, essa ideia, né, de uma mulher que fica simplesmente restrita à arquibancada, né? Óbvio que essa é uma relação muito bem comunicada, assim, sobre esses inícios. Ela acontece, mas não é só isso, né? Então, é o que a gente observa, né? Tentativas dessas mulheres desse período, uma vez que elas são esposas, filhas desses associados dos primeiros clubes, né? Desse ambiente, de uma elite ainda. Elas tentam participar da forma que dá, né? Então, quando a gente encontra, né, a história do Tim, né? Primeiro, né, dá um susto, é uma imagem bonita, né? Todas as mulheres ali vestidas com o fardamento das equipes, etc. Team, né? Quase que faz a gente se confundir que realmente poderia ser um time de futebol feminino, mas é uma ideia dessa presença já. A gente também encontra aqui em São Paulo, né? Tem um acervo que eu incluí no livro, é, da Portuguesa de Desportos, onde tinham esses Uhum. encontros de mulheres vestindo cada fardamento das equipes, seja da cidade ou do estado, e faziam esses encontros, né, na APEA, ou na Liga Metropolitana, ou em festividades relacionadas a algum evento especial. Então, Uhum. é uma primeira forma, né, de você, né, já que você não é convidada para jogar dentro de campo, você veste aquela camisa, né? Então, já mostrando algo que também foi nos tirado por muito tempo, né? Porque até outro dia eu ia numa loja e não podia comprar uma camiseta do Corinthians que me vestisse não como um pijama. Então tem, né? Pois é, gente, é umas coisas básicas, idiotas, assim, né? Que Não. leva a gente a entender um pouco essas desigualdades de gênero, né? Vestir, é poder sonhar o futebol, igual os meninos sonham desde a nascença, né? De, pô, posso ser um jogador de futebol. A gente não, e a gente quase acaba acreditando nisso, né? Então eu comecei a desacreditar em tudo que eu conhecia sobre a história do futebol e me permitir que as fontes também me narrassem outras histórias. Então, uma delas, né? Então tem essa foto, né? Eu vou colocar muitas dessas experiências de aproximação. E aí, né, nesse deslocamento do outro caso, do futebol travesti, a gente vai para São Não. Paulo, né, num cenário do Velódromo, que hoje, né, onde pertence a Praça Roosevelt, né, para quem é de São Paulo e está aqui, inclusive é uma praça que não tem nenhuma referência sobre daquele território ter sido, né, um velódromo muito importante, assim, da história aqui paulista. Eu já E conheço, ali, desculpa interromper, a Praça Roosevelt como lugar dos teatros, né? Dos é, parlapatões e da. exato, exato. É um lugar, é uma praça hoje, É, né? Tem um ambiente assim receptivo, né, das artes, isso. mas ia ser legal ter uma plaquinha, né? Ter ali, enfim, alguma ocupação que É. pensasse um pouco seus passados, né? Seja no ciclismo, seja no futebol, seja nessa ocupação do lazer.
fazer, né? E Uhum. ali, então, a gente encontra, né, algumas referências, né, dessa tentativa, né, de colocar as mulheres dentro de jogo, ou elas, né, atravessando, assim, esses limites, saindo da arquibancada. Então, tem uma foto delas ali fazendo chutes, né, a gol. Então, isso não é uma categoria futebol feminino como a gente entende hoje, mas são, né, esses vestígios que ajudam a gente a entender que essas mulheres com sapato não adequado, com o vestido, né? Estão ali, né, experimentando e brincando esse futebol, né? Tinha esses encontros na hora do chá, no chá da tarde, né? Copiando os ingleses, então não era só o futebol que era copiado, mas também o chá da tarde. E ali, né, uma comunicação, né, de novo, a imprensa vai sempre tentar noticiar, né, nossa, vai ter um jogo feminino, né, isso sempre aparece como um atrativo, né, uma notícia, uma comunicação, mesmo que às vezes seja uma fake news, que já tinha na época, como É. acontece no Velódromo, né, então eles anunciam futebol feminino, na verdade não é, na verdade são os homens travestidos, é, Ah, e aí a gente encontra, né, tem essa foto, né, dos homens travestidos e tem uma situação, né, de em Belém, né, na mesma época de você anunciar o futebol travesti, mas se referindo a um futebol feminino, né, isso em 1923. Então esse travesti talvez é todo aquele que não é o homem, né, é outra coisa. Então esse futebol feminino no Pará, ele é apresentado dessa maneira. Óbvio que a gente, né, gostaria muito de pesquisar ainda mais, né? De repente estar mais perto dessas fontes, lembrando que o Brasil é continental, né? E tem pois muitas é. fontes que eu não acessei, então de forma nenhuma meu livro é reducionista, muito pelo contrário, né? Eu quero ser superada agora que eu estou levando, entregando o filho no mundo, para a gente tirar dessas caixinhas de Pandora, né? Devem ter outras fontes, provavelmente, fora desses circuitos Rio-São Paulo, que a gente vai descobrir que é isso, as meninas estão saindo das arquibancadas, estão brincando esse futebol, ele não vai ter um registro, né, de oficialidade igual as equipes e os clubes masculinos vão ter, mas ajuda a gente a entender que as meninas também vão gostar de jogar. Você já citou aqui o circo também, né, ao falar da festa e tal, e é o ponto central do segundo capítulo do seu livro, né? A questão da relação entre o futebol feminino e o circo nesse período. Eu tenho duas curiosidades a respeito dessa questão do futebol feminino e o circo. Primeiro, como eram feitas as apresentações? Era na arena, colocava o quê? Um golzinho e se fazia uma coisa meio talvez clownesca do futebol feminino, uma representação ali, havia um aspecto exótico ou, assim estranho, as pessoas viam como uma coisa exótica, era uma coisa cômica, tinha um aspecto cômico ou não? Ou era apenas curiosidade? Como é que isso acontecia dentro do circo? Olha, Edmundo, tudo que eu descobri eu coloquei no segundo capítulo, e eu acho que a melhor coisa é que a gente não sabe muitas coisas, né? Tem uma descrição de uma partida, inclusive elogiosa a jogadora, ou seja, né, ela mandou bem ali. Não sei se fez uma embaixadinha, não sei se deu um drible ali dentro do ambiente ali, né, onde é apresentado. A gente está falando de picadeiro, né? A gente está falando de um picadeiro, Ah, às vezes até no chão, na terra. Sim, a gente está falando de gols, a gente consegue enxergar, né, o gols em algumas das fotografias. Às vezes, né, os próprios atores, né, os palhaços, eles ocupavam os gols e as meninas tinham essa centralidade. Essa experiência vem de outras experiências, né? Não sei, a gente pode chamar de esdrúxulas, não sei. A gente pode pensar que esse futebol está contagiando de forma de uma estrutura de um mercado, né? Então existe um interesse de explorar esse futebol onde for possível, né? Então, pensando que na vida real esse futebol feminino não existia, dentro do circo é o lugar do impossível, é o lugar da fantasia. Então você pode fazer uso desse futebol como uma estratégia de marketing cultural, literalmente é isso que vai acontecer. Então vai ter o ciclobol, né, que são partidas de futebol com mini bicicletinhas, né, tentando fazer um gol, pode ser engraçado, né, provavelmente eram os palhaços que comandavam essa frente. Tinha o futebol de cachorros, que também, né, não sei exatamente como acontecia, mas com certeza devia ser engraçado. E tem as mulheres, né, que podem fazer algo jocoso, né, engraçado, mas assim como não, né, simplesmente fazer uma partida ali acontecer já era suficientemente interessante, né, não existia na esfera pública tradicional dos esportes, e ali era possível arregimentar os dirigentes, chamar os torcedores, uma vez que você veste as mulheres com as cores, né, das equipes locais, né, então tem, né, essa articulação aparece na pesquisa, né, esses convites sendo feitos no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, e uma estratégia, assim, né, de espalhar uma imagem
que já que não existia no real, ela era de alguma forma vendável, né? Então as pessoas usavam do artifício desse campeonato, que era um campeonato, né? Então vendia ingresso na sexta, no sábado e no domingo para ver a final. Então, não tem nada mais inteligente do que isso, né? Então, além da cartografia, né, desse espalhamento, então eu acho que o circo tem essa contribuição de mostrar essa imagem de mulheres jogando bola dentro da década de 20, é um momento, né, de crescimento desse futebol. Essas atividades também estão acontecendo fora do Brasil, então existe essa relação teatral, circense, né, de atrizes jogando bola também na Europa. E aí, assim, quando eu identifico, né, essa cartografia, a gente está chegando no Nordeste, a gente está chegando no Norte, está chegando no Aham. Sul, né, e é um episódio, inclusive, que também vai receber as restrições, né, da década de 40. Então, as proibições também vão afetar o circo. Acho que isso é o mais importante, né? O núcleo de censura também vai impedir que a oferta dessa atividade tenha manutenção. Alguns circos continuam, outros, né, encerram pelo menos a propaganda, né, desse futebol feminino sendo oferecido. E você menciona, né, a interdição de 41, né? Supostamente por questões de saúde reprodutiva, uma história que a gente já conhece um pouco, né? Eu aproveito esse gancho, Aira, para te fazer essa pergunta aqui que fecha um pouco a abordagem, essa cronologia do livro, né? Você fala dos subúrbios no terceiro capítulo, desse protagonismo suburbano também, né, da centralidade do subúrbio e a importância dele com equipes, com mulheres jogando. E nesse contexto tem uma figura central e marcante que é a Dona Carlota, né? Carlota Alves de Rezende e o Primavera Futebol Clube. Dona Carlota, eu já antecipo aqui, dou um spoilerzinho, é presa durante o governo de Getúlio Vargas, a ditadura do Estado Novo. Né? Queria que você falasse um pouco dos subúrbios e dessa figura tão marcante e que está aí no terceiro capítulo do livro. Eu acho que você mesmo já revelou, né? Acho que não dá para acreditar que o Estado estava tão preocupado com a saúde das mulheres. Quem dera se fosse, né, essas preocupações, né? Tantas mulheres fazendo os trabalhos pesados, né? Trabalhando aí na roça, enfim, vivendo inúmeras violências. E não é isso, né? Isso é só uma justificativa, né, de um cunho, entre aspas, científico, que é importado inclusive da Inglaterra. Lembrando que, né, no Reino Unido, 20 anos antes, essa proibição também já afetou um desenvolvimento, né, de muitas mulheres jogando bola, que estavam ganhando muito dinheiro. Só que a diferença, assim, né, do Brasil com as outras, com os outros países é que esse decreto ele afeta uma legalidade de Estado, né, de Estado-nação. Então, em todos os outros países se restringe às federações esportivas de futebol. E aí, isso é ruim, né, gente? Isso é muito pesado para um país do futebol, pelo menos que se diz assim. É. Então, eu acho que esse contexto ajuda, de novo, né, a gente desmistificar e dar um passo atrás, de fazer uma leitura mais realística sobre essa proibição, que, como você mesmo trouxe, o problema são as suburbanas. O problema são serem essas mulheres que estão tomando um protagonismo nessa época, né? Mulheres que são oriundas do Nordeste, tem mulheres negras, são mulheres trabalhadoras, tem estudantes, são garotas, né? Tem ali aquela audácia da juventude, né? Que as permite, né, rodar, né, toda essa geografia, né, do Zona Oeste, Zona Norte, vem para Niterói, pensando assim, hoje já são lugares super longe um dos outros, né? Você imagina essas meninas fazendo isso em 39 e 40, né? Sai ali, né, de Realengo, É. Bangu, vai para Niterói, e isso acontecendo, né, durante a semana, durante o final de semana, durante um ano inteiro, com muita intensidade. Já existe o patrocínio, né? Então tem uma série de patrocinadores que já estão, né, ligados a essas equipes. A gente tem os próprios dirigentes esportivos cariocas que estão, de alguma forma, dando sentido e estimulando, né, que essas equipes apareçam. A imprensa está cobrindo, está estimulando, né? O próprio Jornal dos Esportes, Mário Filho, todos eles envolvidos ali com a disseminação dessa novidade esportiva, né? Porque é isso, os meninos jogam muito bem. São as filhas, as amigas, as vizinhas de Leônidas da Silva, né, gente? Então é isso. Esses campinhos suburbanos estavam, de alguma forma, fomentando homens que vão alçar um sonho enfim, se tornarem jogadores profissionais, né? Acho que a década de 30 é esse debate. Essa negociação que, inclusive, vai passar também pelos homens, né? Lembrando que os homens também são impedidos
né, de jogar dentro das primeiras regulamentações da liga, né, sejam os homens negros, trabalhadores braçais, ou seja, É. 99% da população ali do Rio, esse sonho, esse desejo, inclusive de uma ascensão social, né, a partir do esporte, a partir do futebol, também contagia essas mulheres suburbanas, né, de vários bairros, né, principalmente acho que o Engenho de Dentro, Piedade ali, acho que me chama muita atenção, que é um núcleo que tem um contágio, inclusive, em relação ao Vasco, né, acho que a gente tem esse trânsito vascaíno que vai ocupar essa região e que também são ambientes, né, desses clubes ditos menores que vão fomentar, né, jogadores para essas equipes mais conhecidas. Então, essa região vai estar bombando, né, de equipes femininas. Muitas equipes são forjadas dentro de uma equipe masculina que já existe, que já tem um campo, que já tem uma sede. E aí, assim, é um exercício de liberdade, assim, a olho nu, né? Então, imagina, autonomia financeira, as meninas já estavam ganhando bicho, jogando bola, né? Então, é uma ousadia, né? É uma anarquia, né, que está acontecendo nesse período. Então, por isso que eu coloco essas camadas de interpretação, acho que é muito mais do que ser mulher, mas que tipo de mulher que está aparecendo. Lembrando que existe muito racismo, preconceito em relação às próprias equipes masculinas, né, que vão vestir a seleção brasileira. E é o que vai acontecer com elas, né? Então, a equipe do Primavera vai receber um convite para excursionar pela América Latina, só isso, né? E aí o Brasil vai ter que engolir que uma equipe de mulheres vai representar o Brasil. É a subversão da subversão, né? Total, total. Aí tá o BO, né? Exatamente nesse Uhum. momento que acontece essa interdição, né? A Carlota é presa. E em nenhum momento essa justificativa do corpo aparece nos jornais. Pelo contrário, né? Você tem ali, né, várias e várias notícias que vão explorar a moralidade dessas pessoas, vão desqualificá-las, né? Então a associação da Carlota, que era uma dirigente, não era uma jogadora, era uma senhora, inclusive com suspeitas que ela tenha jogado em Vila Isabel lá em 19, né, que são as primeiras equipes que eu encontro no capítulo 1. Suspeitas. É, a associação é de que ela estaria fazendo aliciamento, né, para prostituição dessas jogadoras. Então, né, o nome da casa dela, que é a sede do Primavera, que vai ser um lugar de encontro, inclusive, de outras equipes femininas da mesma época, vai ser chamada de antro de perdição, vai ter uma foto, né, que vai colocar a casa dela nos jornais, o endereço, a imagem dessas mulheres. Você imagina, né? Uma filha sua, né, em 1940, 41, tendo a imagem associada à prostituição, uma vez que ela é jogadora de futebol. Então, essa desqualificação, ela se dá de outra forma, né? Muito diferente do decreto 3199, que é o parágrafo 45, né? Ele é de um outro lugar que era já comum, né? Essa associação do pobre com a malandragem, né? Essa desqualificação dessas pessoas, né? De um país que é preconceituoso, que é racista, tudo isso vai ser muito bem explorado a partir desse item, né? E a dona Carlota, obviamente, não vai ficar muito tempo na prisão, mas já é o suficiente para ela abandonar esse projeto. Você acredita que essa proibição de 1941 aumentou o preconceito em relação ao futebol? Contribuiu ao futebol feminino? A partir dali, esse preconceito aumentou? Enfim, você teve como chegar a essa conclusão nas suas pesquisas? Não, com certeza, né? É um prejuízo enorme que a gente vai carregar, né? Porque tem um cunho científico, né, que de alguma forma se apropria desse parágrafo e vai fazer uma confirmação, né? Esse ambiente do futebol não pertence às mulheres, né? Seja na prática, mas de forma muito mais simbólica, de qualquer relação das mulheres com esse esporte, trabalhando com ele, na torcida, né? Então a gente vê uma redução drástica assim dessa presença nesses ambientes. E pior, a gente aculturaliza isso, a gente vai acreditar que isso é real. Eu acreditei a minha vida inteira que não tinha nada a ver mulher e futebol, né? Eu nunca sonhei ser jogadora de futebol, por mais que eu jogasse muito bem quando eu era adolescente. Então, é uma violência simbólica, assim, de muitas frentes, né? Desde ao aprendizado, né? Essas meninas não vão mais aprender, não vão ganhar uma bola quando são crianças. A educação física vai vestir com toda a força do mundo, né? Essa ideia de que existe uma segregação de gênero, né? Das modalidades esportivas que tem que ser oferecida para os meninos e para as meninas, né? Brincar junto de forma alguma, né? Uma formação de um calendário, de uma oficialidade, enfim, de um profissionalismo, tudo isso vai passar a largo, assim, das experiências das mulheres dentro de uma época que nem a gente viveu, que é de crescimento e popularização do futebol masculino, né? Então, no período proibido,
o Brasil masculino vai conquistar, né, 3 vezes o campeonato mais importante, né, do mundo. Então não é pouca coisa esse afastamento, né? Até hoje a gente ainda colhe esses prejuízos, por isso que a gente comunica tanto assim sobre esse passado, né? Acho que o passado tem que servir para isso, não só para ficar contando historinha, mas para a gente reavaliar o presente e construir futuros mais justos, né? Mais plurais, mais dinâmicos em relação a esse esporte, né? Então, isso é possível e longe de mim querer copiar o futebol masculino atual, que eu acho que ele tem muito pouco ainda a oferecer para a gente. Acho que o futebol feminino ele tem, de alguma forma, trazido, né, uma outra experiência, tanto de aprendizado sobre histórias de mulheres, que é algo que a gente naturalizou desconhecer. Então, pega o livro de história, não tem uma mulher ali referenciada, né, como se fosse um projeto, um modelo, né, alguém como exemplo de liderança. E é muito diferente, né? Quando você liga a televisão e pode se reencontrar com essas personagens, com essas atletas no dia de hoje, né? Rever essas histórias, entender, né, as dificuldades que tiveram ao longo desse processo de mais de 100 anos e contar a história do Brasil de outra forma, contar a história do futebol de outra forma, e não é competitivo, mas é simplesmente para aumentar. Essas histórias são sempre muito complexas e a gente sabe como que os clubes contam suas histórias, né? Eu, pelo menos, sei. Então, parece que é tudo bem, deu tudo certo, né? E não deu, né? O país é complexo, esse Brasilzão é complexo demais. Eu acho que o livro consegue traduzir um pouco, né, dessas negociações. Dizer onde é que a gente encontra o livro, como é que a gente pode ter acesso ao teu livro. Bom, é uma produção independente, porque essa pesquisa nasceu já com o intuito de virar uma publicação que precisava passar pela academia, no sentido, né, da gente ter um rigor científico, né, nessas análises, nesses cuidados e tratamentos. Mas, depois do Defesa, fiquei esses 4 anos pensando numa adaptação de linguagem, de fazer um livro bonito, ou seja, oferecer tanto essas fontes, que são fontes primárias, para a gente, de novo, sair dos sensos comuns, a gente problematizar uma história que é muito complexa, e também as fontes de imagem, né, as iconografias. Então, todas as imagens possíveis que eu encontrei, eu estou devolvendo nesse livro. Essa produção, então, está sendo vendida através do link na bio, sempre quis falar isso. É. A gente está oferecendo via PagSeguro por enquanto e está começando a fazer algumas distribuições, né, nas livrarias parceiras. Então, no Rio de Janeiro, a gente está chegando, né? Então, acho que a partir da semana que vem, a Folha Seca, né, que é o grande casa aí dos boleiros Sim. literários, já está recebendo. Um lugar muito especial, mas mais do que isso, né? Acho que o meu esforço é devolver para os livreiros, para o pessoal que está fazendo aí as batalhas de literatura independente boleira nos subúrbios, né, gente? Porque essa memória precisa ser devolvida para essas regiões. Então, o PH, né, que é um parceiro bacana, assim, né, nessa distribuição também vai fazer no Rio. E eu Pedro vou estar Henrique. no Rio do dia 22 ao dia 26 de agosto. A gente vai fazer lançamentos todos os dias, né? Enfim, em tudo quanto é lugar. Então eu vou anunciar isso também nas redes sociais em breve. Mas é isso, tá ansioso? Tem o PagSeguro, né? Onde a gente está fazendo um valor promocional de 65 mais o frete, né? Então, aí, dependendo da localidade, o livro chega em 3 dias. Então vamos de Vai Copa lá, do Júnior. Mundo? Vai lá. Bora. Então vai lá, Aira. Como é que tá a sua percepção aí dessa Copa do Mundo, esse jogo da França aí que foi meio Ah, estranho o primeiro tempo? O segundo tempo eu gostei, mas o primeiro eu achei meio esquisito. Mas enfim, vai lá. E amanhã já tem decisão, amanhã né? tem mais, amanhã É, tem estamos mais. gravando na terça, né? É. Amanhã dia 2 Sim. temos Brasil e Jamaica, né? Quando vocês estiverem vendo esse Ou programa, vai, né? Temos uma final antecipada. exatamente. Só uma observação, quando você, espectador, estiver assistindo ou ouvindo esse programa, ele vai ser lançado na sexta, né? Já teremos a definição do que aconteceu, né? Estaremos Mas enfim, classificados ou não. exatamente. Mas fala aí, Aira, Espero que o que que você está achando dessa Olha, Copa? eu acho que a melhor parte do futebol, né, falando feminino e masculino, é a imprevisibilidade, né? Essa ideia do jogo, da competição. Então, eu acho que era muito ruim quando a gente vivia uma outra época do futebol feminino, onde você tinha, sei lá, os placares elásticos, uma obviedade em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, né, que tem aí uma trajetória de conquistas, dos Jogos Olímpicos e também dos Mundiais. E eu acho que esse lugar, né, que é um lugar de conquistas, né, dos movimentos de mulheres que também, né, de alguma forma influencia, né, essa modalidade de alto rendimento, hoje nos permite ter uma Copa imprevisível. E é a parte que eu mais gosto do torneio, né, de assistir, por exemplo. Ai, gente, se vocês não viram, por favor, vai lá na Cazé TV
e assiste a Espanha e Japão, né? Então, assim, A Espanha, que gente sempre viu. foi considerada É. uma das grandes possibilidades de ganhar esse torneio, né? Levou uma chapuletada ali de contra-ataques de 4-0, né? Acho que o jogo do Canadá também, né? E a Austrália, que é a dona da casa, que, enfim, investiu muito, né, para continuar Japão no torneio. 100%, né? Exato. Então, eu entendo que a gente tenha um torneio em 2023 muito mais equiparado em relação aos projetos e com técnicas muito diferentes, né? Então, acho que a gente já pode superar um pouco do que a maneira de jogar dos Estados Unidos, e a gente tem, né, uma maneira europeia que tem sido muito explorada, principalmente a partir desses torneios europeus, né, que tem ganhado cada vez mais atenção, dinâmica, mercado, mas eu acho maravilhoso, né? Quando vem uma Austrália oferecer um outro futebol, quando vem o Japão, que já é campeão, está buscando bicampeonato, né? E oferece de novo, né? Um susto, né? Geográfico que a gente ignora Colômbia, muito, né? O que Colômbia, acontece. A Colômbia nem se fala, né? Que maravilhoso, né? Esse jogo contra as alemãs. Então, eu acho que a gente pode viver uma Copa do Mundo que aconteceu com o masculino também, com algumas boas surpresas, né? E acho que isso é um bom futebol oferecendo, é um futebol diferente, né? De fato, e que eu espero que continue diferente, que continue levando esses outros capitais, né? Que é um capital de algumas bandeiras sociais, né? De encontros, de uma experiência que, longe de mim, assim, né? Fazer uma cópia do masculino, mas que procure ali, de fato, entender o que são essas bandeiras, né? Levar uma melhor qualidade de profissionalização desses atletas, né? Lembrando que esse alto rendimento é muito rápido e isso, por vezes, nunca foi bem valorizado, mas mais do que isso, né? Acho que as representações que se pensa a partir do futebol feminino ou futebol de mulheres, que é como a gente tem cunhado, lembrando que as mulheres trabalham com futebol, não só dentro de campo, né? Elas estão envolvidas em todos esses circuitos, né, dos bastidores, mas também futebol masculino, né? E a gente ainda tem muitos tabus aí de pensar as mulheres fazendo parte das experiências profissionais dos clubes, por exemplo. Então, acho que é uma oportunidade que a gente está tendo, né? Acho que a Casa TV está oferecendo integralmente o torneio, algo que nunca aconteceu, por mais que a Globo faça um marketing excessivo em né? relação a ela. A gente teve a Bandeirantes no passado, a gente não está tendo acesso a todos os jogos na televisão mais, né? Importante aí do país. Então a gente tem uma dimensão, né, de uma cobertura oficial, mas também de uma oficiosa que vem aí de novo para tensionar esse lugar do que pode ser esse futebol, né? Ele pode ser ainda anárquico, inclusive, né, nesse lugar do Mundial. E é Vamos isso, a ver, gente né? tem muito do futebol norte-americano, a gente tem um pouco do futebol europeu, a gente tem o futebol nacional, né? Eu não sei o quanto isso é bom ou ruim dentro de um contexto assim de coletivo. A gente tem uma sueca ali que tem, né, É. uma forma de interpretar o futebol que ela quer pra gente. Então, assim, a gente infelizmente não é o Corinthians, né? Acho que algum dia talvez o Arthur Elias vai estar lá também no comando da seleção, mas enfim, vamos ver. Eu só não aceitaria uma desqualificação nessa primeira fase, que seria muito triste, assim, né? Porque a gente está vivendo e, enfim, Não, até vamos para passar. eu quero Vamos lançar o passar. livro até a final. Eu É quero isso que a gente aí. esteja em festas. Pode crer, vai rolar, vai rolar. É isso aí. Sim, tomara. Então é isso. Depois desse bate-papo, que é também aprendizado, vamos encaminhando o fim do programa, agradecendo mais uma vez a presença da Aira Bonfim. Sim, eu que agradeço, gente, a participação. Muito bom quando alguém, né, lê o trabalho da gente, né? Acho que tem uma outra qualidade no debate, são vários detalhes ali no livro. Espero que as pessoas, enfim, né, gostem. Se não gostar também, não tem problema. Mas eu acho que é algo que eu queria muito entregar para a sociedade em geral, né? Para os homens, para as mulheres, para as meninas. Então, eu estou vivendo uma fase muito feliz, não só de Copa do Mundo, mas de colocar ali um filho no mundo. Obrigado, Aira. Então, amanhã é dia de acordar cedo, como nós já falamos aqui, né, para assistir Brasil e Jamaica. Você que está assistindo, como eu também já disse, já está sabendo o que aconteceu. Espero que estejamos sorrindo ao final do jogo, né? Todo mundo na torcida amanhã às 7 horas da manhã. E vamos embora, Brasil, né? Até semana que vem, então, com mais uma edição do Chinelinho Cast. Chinelinho Cast.